Oi, gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e por Tutatis, finalmente vamos para a Galha. Então, antes de começar, é sempre bom lembrar que se você se inscrever, você dá uma ajuda pro canal, a ter mais relevância dentro do YouTube. Não esquece de compartilhar e curtir e também de comentar aqui embaixo se você gostou e se você já leu alguma obra do Asterix e Obelix, que é o tema do vídeo de hoje. Eu tenho uma história um pouco longa com Asterix e Obelix, porque o meu pai é um grande fã de Asterix e Obelix. Meu pai teve a coleção, tinha, né, a coleção de todos os encadernados que tinham saído no Brasil quando ele era mais jovem. Então, eu desde pequeno eu conheço Asterix e Obelix, eu assisti muito as animações, lembro até hoje de Asterix e Obelix conhecendo a Cleópatra, ou os 12 trabalhos de Asterix. Então eu tenho já de memória algumas histórias do Asterix e Obelix. É um personagem que eu já tinha lido algum dos encadernados deles e tinha esse contato prévio com os filmes, até mesmo com os jogos eu cheguei a jogar um pouquinho. Então é um personagem que de certa maneira tem um certo valor afetivo pra mim. Então, recentemente, quando eu tava escutando o podcast do Confins do Universo, eles fizeram uma edição especial para comentar sobre Asterix e Obelix, a história deles, e isso me deu uma vontade gigantesca de reler Asterix e Obelix. E aí, o Fábio, meu marido, falou pra mim que ele tinha perdido na casa da mãe dele 2 volumes de histórias deles que ele tinha comprado antes, e aí eu fiz questão de pedir para ele trazer, que foi, bom, o mais antigo, que é Asterix Gladiador, e Asterix, o Domínio dos Deuses. Então eu vou falar mais ou menos na ordem, tá? Que foi a ordem também que eu acabei lendo a história. Então a primeira delas foi Asterix Gladiador, que é o 4º volume encadernado, né? É pelo Goscinny e pelo Uderzo. O Goscinny ainda era vivo, então... Como é o 4º volume, eles ainda estão apresentando muitas coisas dos personagens. Esse primeiro volume foi publicado em 1962. Na minha memória, Asterix e Obelix sempre fazem brincadeiras com situações que são muito contemporâneas, né? Então a gente tem tudo que eles falam, ou as brincadeiras, ou os mesmos moradores da Gália, né? Todos eles meio que têm um pezinho na realidade, eles fazem essas brincadeiras com personalidades famosas. E engraçado, porque Asterix Gladiador, como era o 4º volume, eu esperava que já tivesse algumas coisas mais contemporâneas, mas ainda assim é uma edição bem centrada numa aventurinha deles, que o Chatotorix é sequestrado por romanos para ser dado de presente a César, e como o Chatotorix é um péssimo bardo, num primeiro momento o Asterix e Obelix meio que deixam ele ser levado para eles terem um descanso na aldeia. Só que Júlio César pretende utilizar o Chatotorix e por ele ser um irredutível gaulês, utilizar ele nos jogos no Coliseu. E aí, meio que a partir disso, propriamente, é que começa a aventura do Asterix e Obelix, porque eles decidem partir para Roma para resgatá-lo. Tem um ritmo um pouco lento essa história, de modo geral. Ela não é muito ágil ou muito veloz, assim. Ela não é, as sacadas não são muito rápidas, é bem uma construção. Vai tendo uma coisa meio de que a resolução que vai acontecer na história já é apresentada logo no início. Eles fazem brincadeiras com diversos povos, então a gente tem eles encontrando os fenícios, que são quem leva eles, propriamente dito, para Roma. Aí, quando eles chegam em Roma, eles procuram uma taverna de um gaulês para adquirir informações. E lá, um romano, né, que promove os jogos, ele fica extremamente fascinado com a força da Asterix e Obelix. A fama dos gauleses é de serem irredutíveis e extremamente fortes, a única região que Júlio César não conquistou. Então ele quer que o Asterix e Obelix se tornem gladiadores dele, para ele poder utilizar os dois nos jogos. Uma parte interessante é que meio que o Asterix e Obelix conseguem transitar por Roma tranquilamente, e quando é colocado uma recompensa por eles, né, esse romano em específico quer os dois, então ele bota uma recompensa, eles continuam transitando normalmente, mas derrubando todas as pessoas que tentam capturá-los, para no final eles entrarem por vontade própria no Ludus, né, nessa escola de gladiadores desse romano. Tem toda a parte de que os gladiadores que ele vai enfrentar
meio que eles não querem lutar, então o Asterix e o Obelix meio que fazem uma revolução entre eles, tentam demistificar a parte de jogos, então para os romanos os jogos eram os gladiadores se matando, e na hora que chega esses gladiadores que tiveram contato com o Asterix e o Obelix, eles não querem lutar, eles vão brincar de jogos que o Asterix e o Obelix ensinaram para eles. Obviamente não é, acho que a minha edição favorita, eu achei ela até um pouco fraquinha do que eu me lembrava, tem umas sacadas muito inteligentes, eles têm umas piadas muito boas sobre moradia, ou como o próprio Obelix diz, como são loucos esses romanos. Obviamente não é uma edição perfeita, então é importante saber que a representação negra dentro desses 2 quadrinhos que eu li, ela é bem ruim, é bem caricata. De modo geral, quando você vai dar uma lida sobre isso na internet, os textos afirmam que é um traço do humor francês, né? O Rossini e o Uderzo são francos-belgas, então eles falam que é um traço de humor da região, então são personagens negros que são extremamente caricatos no seu desenho, né? Então tem aqueles lábios grandes, são troncudos, então tem essa característica que hoje em dia, né? Lembrando, né? Uma obra dos anos 60, então lembrando, hoje em dia já não pega tão bem assim, né? É até meio... causa um estranhamento quando você tá lendo. E aí a gente chega no Domínio dos Deuses, que pra mim é uma das histórias mais interessantes do Asterix. Ela meio que vai tratar do Júlio César e Roma tentando dominar a Gália pelo loteamento empresarial e meio que pela economia e pelo comércio. Então, o Domínio dos Deuses, a que a obra se refere, seria tipo um condomínio que eles querem criar perto da Vila dos Gauleses, ali desmatando a floresta que protege a vila. E eles acreditam que, dominando aquela região com moradia e pessoas comuns, os gauleses não vão ter como guerrear, e aí eles vão simplesmente ser incorporados ao cotidiano romano e aos hábitos romanos. A gente tem uma pré-história bem tranquila até, de que o Asterix e Obelix eles estão vendo que essa floresta meio que está sendo desmatada, mas aí o Obelix e o Asterix replantam as árvores que crescem instantaneamente, então o Compassus, quando vai chegar na noite seguinte para desmatar mais uma área, precisa recomeçar o trabalho do zero. E aí é que entra a parte mais interessante. Essa é uma obra de 1971, então a gente já tem essa coisa meio contemporânea de eles tentarem dialogar entre o que acontecia no mundo da Asterix e Obelix com a nossa realidade. Então tem muito... A propaganda que eles fazem em Roma, do Domínio dos Deuses, fuja da metrópole, respire um ar melhor, mais puro, uma vida mais calma, sons da natureza. E aí eles usam exatamente panfletos igual a gente vê hoje em dia panfletos de imóvel. Então eles têm características como, dentro do nosso condomínio você vai encontrar saunas, ginásios, o Gauliseu, que é como eles vão chamar um coliseu de gauleses. Então, o Asterix e Obelix vão entrar em contato com as pessoas escravizadas que estão trabalhando nessa obra junto com Compassus, e o plano deles é dar um pouco de poção mágica para os escravizados, para que eles possam se rebelar contra os romanos. E é muito engraçado porque eles se rebelam realmente contra os romanos, os centuriões levam uma surra, o Compassus leva uma surra também, e aí eles precisam usar uma outra maneira, e o Compassus meio que começa a discutir direitos trabalhistas com esses escravizados. Então, e é muito engraçado porque são discussões muito atuais, né, sobre condições de trabalho, e o Asterix e o Obelix e a vila de gauleses, de um modo geral, meio que quer que esses escravizados sejam libertos. Então eles vão deixar que o empreendimento avance, porque a partir do momento que tiver o primeiro apartamento construído, todos os escravizados vão ser libertos. E aí a gente vai entrar, após a construção desse condomínio, numa outra camada desse quadrinho, que é meio que exatamente o que o Júlio César estava pensando, uma dominação romana por base da economia e dos costumes. Os romanos que se mudam para lá começam a frequentar a vila dos gauleses, os gauleses não vão bater ou brigar com eles porque são pessoas comuns, e eles começam a fazer negócio. E é muito curioso porque
A Romana, quando vai comprar alguma coisa de um gaulês, um peixe, por exemplo, ela começa a comentar: nossa, você só vai me cobrar um denário, enquanto em Roma me cobram 5 denários para isso. E isso vai gerando nos gauleses uma cobiça muito grande. Então, e a partir daí eles começam a fazer novos planos para poder expulsar os romanos e retomar a normalidade da Gália. É muito bom. É uma obra muito gostosa de se ler. Esse mesmo eu li muito mais rápido do que Asterix Gladiador. Essa obra é o 17º álbum, né? O Asterix Gladiador é o 4º. E tem um claro salto aí de roteiro por parte dos autores, né? Até mesmo da arte, você vê que tá um pouco mais fluido os quadrinhos também. Mas aí agora vem a parte triste, que é que você não encontra mais facilmente essas edições aqui, né? Respectivamente, essa aqui é de 2012 e Domínio dos Deuses de 2014, da editora Record. Então você não vai achar mais facilmente essas edições, porque nem é mais essa editora que é licenciada. A Panini, ela conseguiu a licença para publicar novamente Asterix e Obelix, então em algum momento a Panini pode simplesmente botar nas bancas, sem ninguém saber, porque é isso que a Panini faz. Mas é bem curioso que é uma obra que a gente está constantemente revisitando. São 37 álbuns, né? 37 volumes de Asterix e Obelix. Do Rossini e do Urdeso são 34. Na verdade, do Rossini é menos, porque ele faleceu em 1977. Depois disso, o Urdeso continuou sozinho com roteiro e arte. E aí, quando ele chegou no 34º, ele anunciou a sua aposentadoria, porque eles haviam batido o número de 350 milhões de edições de Asterix e Obelix. Alguns anos depois, 2 novos autores resolveram continuar, junto com a instituição que cuida da obra, né, de Asterix e Obelix, que está sobre os direitos da filha do Urdeso. Então, esses 3 novos álbuns, né, eles são escritos pelo Jean-Yves Ferry e desenhados pelo Diar Conrad. Lembrando que, mesmo se você não tiver acesso a esses álbuns, e se você tiver, leia, porque são muito bons, principalmente quem tem pais que gostam de quadrinho, deve ter algum volume perdido em casa, mas se você não tiver, a gente ainda tem alguns filmes saindo, inclusive Asterix e o Domínio dos Deuses, ele saiu em Blu-ray, então saiu como filme. Não é tão difícil de achar, assim, é uma animação 3D muito simpática, muito bonitinha. E geralmente os filmes são bem gostosinhos de assistir, sejam as animações tradicionais quanto essas em 3D. É uma experiência muito gostosa, assim, de você assistir, e já dá um pouco da ideia também de como são as aventuras de Asterix o Gaulês. E se você gostou desse vídeo e quiser saber mais curiosidades de Asterix e Obelix, vale muito a pena escutar o podcast do Confins do Universo, porque eles comentaram bastante sobre como o Asterix e Obelix cresceu, quantos volumes tem, comentando obras específicas, ou mesmo coisas sobre a tradução, né? Chateautorix, os nomes do vilarejo. É um material muito interessante e gostoso para quem é fã de Asterix e Obelix. Então é isso, não esquece de deixar nos comentários se você já leu, assistiu, jogou, teve algum contato com Asterix e Obelix, deixar aquele like, se inscrever no canal. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito, e para se inscrever tem a bolinha aqui do meu lado esquerdo. De mais a mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo, beijão e tchau!